Oi, pessoal, boa tarde. Como o Miguel falou, meu nome é Ludmila. E como é fazer pesquisa em jogos, né? Eu sou da área de computação, então, de certa forma, a gente meio que tem esse pezinho nos jogos uma hora ou outra. Mas eu tenho que dizer que é um sonho realizado. Acho que desde o começo da graduação eu sempre quis trabalhar com jogos. E ter essa oportunidade de trabalhar durante minha pós-graduação tem sido muito incrível. Mas o que eu geralmente falo é que é um caminho um pouco solitário para as mulheres, porque não temos muitas mulheres pesquisadoras em jogos. No meu laboratório, a gente tem 4 pesquisadores de jogos e eu sou a única mulher. Então é um caminho um pouco solitário para as mulheres, mas a gente aprende muita coisa e eu gosto muito dos pesquisadores de jogos porque a gente se ajuda demais. A gente tem essa característica de ser bem colaboradores uns com os outros, né? Olha, eu tenho até um conjunto de posts que eu fiz, né, respondendo fake news de pesquisa em jogos, e uma das fake news é essa, né? Muitas pessoas acham que a gente passa o dia inteiro jogando, e seria meu sonho passar o dia inteiro jogando, mas não é o que acontece. A gente, como qualquer pesquisa, a gente tem que seguir o rigor acadêmico, então a gente tem que fazer busca na literatura, ler outros trabalhos para fazer a nossa solução, a nossa proposta. Os jogos, a gente dificilmente eu vi alguma pesquisa que tem um intuito só de diversão. Geralmente vai ter algum intuito terapêutico ou educacional ou teórico por trás. Nunca é uma coisa visando só o entretenimento, né? E além da gente lidar com essas fake news da gente passar o dia inteiro jogando, tem muita gente que acha que a nossa pesquisa ela não é séria, que não vale a pena, que a gente está fazendo um investimento para uma coisa que não gera nada, né? Só que jogos, eles, principalmente, vou falar um pouco no meu contexto, né, que eu trabalho com crianças surdas, eles têm um potencial gigantesco de é, proverem para as crianças uma vivência que elas nunca teriam no dia a dia delas. Elas podem aprender enquanto elas se divertem, elas aprendem de uma forma mais natural, né? Então, pelo menos na minha pesquisa, eu utilizo jogos como um meio de facilitar a aquisição de conhecimento, né? Por exemplo, tem outras pesquisas que vão estudar como que a gente pode fazer com que as pessoas desenvolvam mais empatia por meio dos jogos, né? Esse daí já é a discussão à parte, né? Tem gente que acha que é polêmico isso aí, porque meio que você induz a pessoa e oferece como que eu posso falar, uma experiência muito artificial e a pessoa acha que já entendeu de tudo sobre determinada minoria só porque jogou ali sendo um personagem LGBT, já sabe como é uma pessoa trans, né? Até o pessoal do Regras do Jogo ele fez um podcast sobre isso. Mas eu acho que tem discussões em cima sobre, e é legal a gente discutir e trazer toda essa conversa com as pessoas, né? Então eu aceitei de um ótimo grado esse convite, porque poder chegar em pessoas que não são tantos do meu meio, né? Eu trabalho muito com pessoas da universidade, pesquisadores, estudantes, e poder chegar no desenvolvedor sempre é uma ótima oportunidade para a gente ter essa conversa, eu entender o que os desenvolvedores precisam, o que os desenvolvedores querem aprender, o que é importante, o que eles podem colaborar para mim, o que eu posso colaborar com eles, né? Exatamente. Acho que, inclusive, esse é o maior dos objetivos aqui, né? De conseguir aproximar cada vez mais a academia do mercado, porque tanto a academia tem coisas para falar sobre o mercado, quanto o mercado tem coisas para falar da academia, e quanto mais a gente conseguir diminuir essa diferença, esse burburinho vai ser melhor e mais interessante. Porém, já estamos aqui há 6 minutos conversando, algumas correções já ocorreram no meio dessa conversa, e as pessoas não sabem nem quem é você ainda, Ludmilla. Então, por favor, se apresente. Depois eu me apresento, depois o Padu se apresenta, mas você é a estrela. Então, diga para o nosso amado público quem é você e o que você faz. Então, pessoal, eu sou atualmente doutoranda em ciência da computação na Universidade Federal do Paraná. A minha área de atuação é a interação humano-computador. Então, a gente estuda de que forma que a gente pode melhorar a interação
entre o homem e a máquina, né? Eu trabalho principalmente nessa questão de acessibilidade, né? Como que eu posso fazer com que os programas, os softwares, eles se tornem mais acessíveis para pessoas diversas, né? Pessoas com deficiência, uma pessoa, por exemplo, idosa, uma pessoa sem letramento digital. Como que a gente pode fazer com que essas pessoas, que geralmente não têm tanto acesso a esses meios, que elas consigam utilizar, né? Eu tenho um mestrado no mesmo laboratório e eu sou graduada também na Universidade Federal do Mato Grosso, né? Eu tive que fazer uma pequena viagem de 2.000 quilômetros para Curitiba para fazer. E na minha pesquisa, a gente trabalha com jogos para crianças surdas, como eu falei. Agora aqui no doutorado, eu estou desenvolvendo uma plataforma barra metodologia para que a criança surda ela consiga participar do processo de criação do jogo, né? Então, no meu mestrado, no meu mestrado, eu desenvolvi como se fosse um guia para desenvolvedores desenvolverem jogos para crianças surdas, né? Só que assim, pelos próprios desenvolvedores, a gente percebe que fica uma visão muito artificial de como é que vai funcionar, como que é um jogo para uma criança surda. A gente percebe que se a gente consegue inserir o público-alvo na construção do jogo em si, a gente obtém um resultado melhor. Além disso, a gente consegue propiciar um ambiente para essas crianças que elas podem desenvolver diversas habilidades, como trabalho em equipe, pensamento computacional, criatividade, curiosidade, né? Então, agora a gente está trabalhando com duas escolas, uma escola bilíngue só de crianças surdas e uma de educação inclusiva, que tem crianças ouvintes e surdas, né? E a gente está trabalhando com elas para fazer esse desenvolvimento de jogos em conjunto. A gente também trabalha com desenvolvedor, também trabalha com professores da educação básica. Então, é um trabalho de costura entre todas essas pessoas diferentes e que a gente tenta criar alguma coisa legal junto, né? Sim, sim. Que é um pouco a realidade dos jogos também, né? Acaba sendo, como você estava dizendo, multidisciplinar. Então, não importa onde você esteja, sempre vai envolver mais do que apenas uma pessoa. Eu tenho uma pergunta muito, tipo, capciosa. Não capciosa, mas uma pergunta interessante, eu diria, sobre o porquê que você escolheu trabalhar com crianças surdas, né? Qual foi esse clique aí? Mas antes, deixa eu apresentar também o meu outro convidado, meu outro parceiro aqui de DevTalk, Padu. Por favor, Padu, se presente. Aí, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou o Padu, head da Delta Arcade, né? Colega desenvolvedor aí do Miguel, e espero estar participando aqui mais vezes com vocês do DevTalk. E também tenho umas perguntas aí para fazer, que eu estou ansioso aqui para poder perguntar, mas eu acho que eu vou esperar ela responder essa do Miguel e depois eu faço. É isso, você tem que me avisar, porque você sabe que se me deixar, eu vou falando aqui até já ficar mais de noite do que está em Portugal neste momento. E por fim, deixa eu me apresentar também. Sou Miguel Paulino, eu sou um dos hosts aqui do DevTalk e atualmente eu faço mestrado em psicologia na Universidade do Porto. Eu quero muito, em algum momento no futuro, estar juntando os jogos de psicologia, quem sabe estar fazendo uma pesquisa tão maneira quanto a da Ludmilla, né? Enfim, vamos lá. Agora para minha pergunta. Ludmilla, por que crianças surdas? Né? Onde ocorreu esse clique? Por que você decidiu seguir para este público, né? Olha, talvez a minha resposta não seja tão interessante assim, mas é porque eu comecei a trabalhar com as crianças surdas por causa da minha orientadora. A gente tem um grupo de pesquisa, né, da professora Laura, que ela trabalha há mais de 15 anos com a comunidade surda, né? Então a gente já desenvolveu diversas tecnologias específicas e com a comunidade surda, né? Então, basicamente, todos os trabalhos da professora Laura, eles são interligados uns aos outros e geralmente envolvem a comunidade surda. Então, quando eu entrei no mestrado, ela falou assim: eu gostei muito que você tem uma experiência com jogos aqui na graduação e eu gostaria muito que a gente pudesse aplicar essa tua experiência no contexto dos jogos. Você tem interesse? Assim, eu já tinha trabalhado com jogos e com acessibilidade. Não para humanos. Na minha graduação. É uma história meio doida, mas na minha graduação, no meu TCC, eu fiz uma tecnologia assistiva para cachorro. Cachorro cego. Então eu já tinha. É uma loucura. Eu já tinha experiência com acessibilidade,
com deficiência, né? No caso foi um animal. Não tô querendo comparar com criança, mas eu também já tinha trabalhado com jogos. E aí ela falou, cara, ia ser muito legal se a gente conseguisse pegar toda a sua experiência e trabalhar no contexto dos jogos, né? A gente na época não tinha muita pesquisa em cima, né? O nosso laboratório tem poucas pesquisas que envolvem jogos, né? Não é um laboratório específico de jogos. E eu abracei a ideia, falei, só bora, só bora. Foi um grande desafio, porque é outra forma de pensar, é outra forma de trabalhar, né? A gente tem que ouvir muito, prestar muita atenção nos detalhes e coisas que antigamente a gente não prestava, né? Uhum. Com certeza. Legal. E escutando isso que você está falando, né, a pergunta que fica muito na minha cabeça é até como é que a gente faz para avaliar se um jogo é acessível ou não? Sim, eu vejo muita gente falando, muita gente acha que tem a resposta para isso, mas é, como é que a gente pode dizer se um jogo é acessível? E aí eu já vou emendar numa outra pergunta também, que é qual o momento que você acha que a gente deve trabalhar acessibilidade quando a gente está desenvolvendo um jogo, né? Se é logo no comecinho, quando você está tendo a concepção da ideia, se é durante a produção, ou se o jogo está pronto e agora eu vou inserir o que é necessário para o jogo ser acessível. Eu vou fazer algo um pouco que o pessoal da psicologia fala, depende. Isso. É, então, eu acho que a primeira coisa que é importante entender é que dificilmente a gente vai criar um jogo 100% acessível. A acessibilidade é a capacidade, né, de uma interface de abraçar pessoas com diversas habilidades. E é muito difícil porque as pessoas são muito diversas. Às vezes o seu jogo é acessível para uma pessoa surda, mas não é acessível para uma pessoa tetraplégica. E assim, é muito difícil a gente conseguir abraçar todas essas especificidades dos seres humanos. O que a gente pode fazer é dar o nosso máximo para dentro das nossas limitações, que o jogo seja, né, melhor, mais acessível. É, Olha, eu posso dizer que vai depender muito. Vamos supor que seu jogo já está pronto. Assim, você já terminou o jogo, já foi publicado. Você pode fazer uma avaliação de acessibilidade depois dele pronto e acabar melhorando alguns pontos depois. Mas o ideal, o que eu recomendo sempre, é desde o começo já for pensando com esse viés da acessibilidade. E para isso é importante que a gente tenha, né, em mãos as diretrizes de avaliação de acessibilidade em jogos. Eu utilizo muito a Game Accessibility Guidelines. Eu acho que ela é bem fácil de utilizar. Ela traz exemplos de jogos que implementaram aquela diretriz. Ela dá exemplos. Ela oferece plugins da própria Unity que pode ajudar naquilo. Que maneiro. Então eu acho bem legal. A Game, ela foi desenvolvida em 2012. Ela foi um trabalho feito em parceria, né? Tanto com o pessoal da indústria quanto o pessoal da academia. Então é um trabalho bem consistente. E assim, você pode usar no final do desenvolvimento ou no começo. Eu acho que fica melhor você fazer no começo porque você evita, né, vários problemas que vão surgindo e acaba que no final o jogo já está um pouquinho melhor. Porém, eu acho que por mais que essas diretrizes, sim, vão oferecer para você uma ótima visão de o que é um jogo acessível, o que, que a gente tem que levar em consideração, o ideal é que a gente convide, a gente tenha na nossa equipe pessoas com deficiência, tanto na parte da produção como na parte da avaliação, do game test, né? Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Oca Game Lab, né? Do jogo Conheço Árida. eles. Maneiro. A gente fez um trabalho de avaliação do jogo Árida, né, de acessibilidade, foi super legal e a gente foi conversar e agora eles falaram pra gente que eles têm uma pessoa com deficiência na equipe, né, de desenvolvimento e eu achei isso muito legal, porque a gente sabe que é um meio que geralmente não oferece tanta oportunidade para pessoas, tanto pessoas com deficiência como pessoas LGBTQIA+, mulheres, a gente sabe que é um pouco exclusivo nesse sentido. E ter uma pessoa com propriedade para falar, uma pessoa que tem aquela vivência, faz toda a diferença. Porque as diretrizes vão dar uma visão artificial pra gente, né? Vai melhorar? Vai melhorar. Por exemplo, muitas coisas que a gente não acha que é tão importante, ela vai mostrar pra gente que é.
Legenda. Por exemplo, você colocar legenda em todas as cutscenes ou falas importantes de personagens. É muito importante, principalmente para o público surdo. Vamos supor, uma coisa que não é muito levada a sério, mas que eu que trabalho com surdo eu percebo que é importante. Muitas vezes no jogo, eles oferecem algum tipo de pista sonora e não oferecem uma pista visual respectiva. Eu digo isso até porque esse menino da Aoka Game Lab me falou que a namorada dele é surda. E aí ela foi jogar Resident Evil. E ela ficou assim andando na sala uns 30 minutos sem saber o que fazer. Porque era uma dica sonora de um telefone que você tinha que atender. E não tinha nenhuma dica visual pra gente saber. Não tinha uma hint, assim, uma diquinha. Procure de onde está vindo o som. Ou alguma coisa visual indicando o telefone, entendeu? Então você percebe que acaba dificultando e muito. E assim, tem vários estudos que mostram que jogos eles são uma fonte de refúgio para pessoas com deficiência. Eles oferecem que essas pessoas tenham um lugar às vezes para conversar, para interagir com outras pessoas, de se divertir. E muitas pessoas acabam desistindo justamente por causa dessas barreiras que alguns jogos impõem, né? Acho que tem um estudo do Able Gamers que eles falam que várias pessoas compram os jogos e aí tem uma experiência negativa e param de comprar jogos por causa disso. Por causa da falta de acessibilidade, né? Sim. E eu acho que é muito importante pensar desde o comecinho, né? E, se possível, inserir pessoas com deficiência durante a produção do jogo. Eu diria até que, pensando como desenvolvedor, é uma questão de mitigação de riscos, né? Se você quer que seu jogo seja acessível, sei lá, assim como a música, eu diria, muita gente fala isso da música, né? Assim como a música, se você não pensar desde o princípio, na hora de implementar, as coisas podem só não funcionarem, entendeu? Porque o seu jogo foi todo pensado para ser de uma forma e para colocar uma questão sobre acessibilidade, você teria que mudar o design dele. Então, acho que o começo faz mais sentido para mim. E para você, Pedro? Que faz mais sentido? Não, eu concordo. E aí uma coisa que eu estava pensando aqui, pensando agora do ponto de vista do dev, assim, que está começando agora, né? Que às vezes tem uma equipe pequena, que não tem muito recurso. Como que esse dev ele deve encarar a acessibilidade, né? Porque o que eu vejo é que às vezes o desenvolvedor ele pode ter vontade, pode ser um tema que é sensível a ele, mas uma coisa é uma EA, é você pegar uma Ubisoft, um estúdio grande, que ele pode colocar desde o início pessoas com deficiência no processo de produção do jogo, para pegar um feedback. E não só isso, né? Recursos para você conseguir, em termos até de escopo, né? E essa não é a realidade da maior parte dos indies. Então, como que você acha que o indie ele poderia olhar para acessibilidade, né? E como tratar a acessibilidade quando você não tem recursos? Isso daí é bem comum que você falou. Eu até participei de uns tempos atrás de uma. Participei não, eu tava como ouvinte, né? E aí era um conjunto de desenvolvedores falando sobre jogos, e aí eu perguntei, né? E o que que vocês pensam em relação à acessibilidade do jogo, né? Como é que vocês implementam isso? Silêncio, assim, gerou um nervoso, assim, no lugar. O pessoal ficou nervoso. Mas é porque tem muito um estereótipo, né? Que, acessibilidade é cara. Eu vou fazer jogo pra maioria, não pra minoria, né? Eu não vou pensar nisso. E assim, quando eu falei da Game Accessibility Guidelines, ela mesma já tem um esquema para mitigar isso, né? Porque ela tem 3 graus de dificuldade de implementação. Então, ela tem o básico, né, o intermediário e o avançado. Então, por exemplo, eu, como uma desenvolvedora indie, pegaria o básico, que é um pouco mais fácil de implementar, e ele é mais universal, né? O que ele vai realmente cobrar são coisas que são mais simples de implementar, né? Inclusive, eu fiz a avaliação do Árida usando a modalidade básica, porque sem condições de eu usar intermediário ou avançado para um jogo que eu sei que foi feito num contexto indie, né? Não tem como eu querer comparar um jogo indie com um jogo AAA, exemplo de acessibilidade como The Last of Us 2. A gente sabe que são cenários completamente diferentes. Mas, às vezes, eu acho que falta um pouco de diálogo também. Por exemplo, tem o estúdio, o do Mombo Quest. Como que é o nome do estúdio do Mombo Quest? Eu não lembro. Mumbo Quest, É, o O Ruby Game Studio?
Orub, o pessoal do Orub, eles fizeram uma coisa que eu achei bem legal, que eles disponibilizam um questionário que se você quiser participar como game tester, você participa, né? Se eu não me engano, eles têm algum tipo de premiação para quem acaba participando, e eu acho isso muito legal, porque você pega uma pessoa de um cenário real para jogar o seu jogo. Eu acho que daria até para fazer esse convite em cenários específicos de pessoas com deficiência, né? É uma forma de mitigar isso e de você chegar nessas pessoas. Gente, rede social é um jeito muito fácil de chegar nas pessoas, sério. Esses tempos atrás eu tava procurando um laboratório que fazia tal coisa, assim. Ai, gente, tem alguém que pode me ajudar nisso? Chegou uma pessoa que eu nunca nem ouvi falar, falando, ó, fala com essa daqui, ó. E aí eu conversei com a pessoa, resolveu o problema. Rede social é muito. Se você é uma pessoa que tem um pouco mais de facilidade comunicativa, você consegue qualquer coisa na rede social. Uhum. Eu acho que também em relação a essa questão de implementação, a própria Unity na loja de assets já tem alguns assets relacionados à acessibilidade. Então, muita gente acha que tem que fazer tudo do zero, mas dentro da própria Unity, da loja de assets da Unity tem assets, né? O meu sonho, assim, de princesa é a própria Unity ter naturalmente esses assets pensando em acessibilidade. Então, o desenvolvedor, desde o começo lá na Unity, já Já tem sabe pensando nisso. esses pontos. Mas é um sonho um pouco utópico. Eu espero que um dia a Unity pense nisso, né? De fazer essa questão de acessibilidade dentro da plataforma, assim, a gente ter que inserir um plugin ou um asset, né? Hum. Mas tem essa questão dos assets que ajudam bastante, que são gratuitos. No GitHub você também pode encontrar coisas relacionadas à acessibilidade. Talvez na Unreal encontre, né? Eu não utilizo Unreal, então não tenho espaço de fala para falar. Mas é realmente uma questão de procurar. E assim, eu não sei se muitas pessoas aqui são do meio do desenvolvimento, mas se precisar de ajuda, me manda uma mensagem, uma DM no Instagram, em qualquer rede social, que eu ajudo nessa comunicação. Poxa vida, eu tenho um canal no minha Twitch, né? Que eu faço, esse jogo é acessível ou não? E aí eu faço uma avaliação de acessibilidade um pouco mais enxuta, né? De jogos indie brasileiro. Eu faço de graça, sem cobrar nada, assim. Então, se você tem um jogo e quiser que eu avalie se ele é acessível ou não, eu também posso ajudar nesse sentido. Maneiro. Porque eu acho que a melhor forma da gente criar essa cultura de acessibilidade é a gente se dispondo, é a gente disponibilizando espaços para discutir isso, né? Então, se tiver alguém aí que quiser que eu avalie o jogo, só mandar que. Esses tempos eu avaliei a demo do Unsighted. Não vou lembrar o estúdio. Pixel Punk. Eu avaliei. Tô pra fazer um post sobre. Espero que o pessoal da Pixel Punk não fique bravo comigo. Duvido. É porque tem gente que leva pro lado negativo, né? Eu não tô. Meu trabalho não é ser juíza, meu trabalho não é falar mal de um jogo. Eu só vou apontar o que eles poderiam melhorar para que ele seja um jogo mais universal, né? Que mais pessoas consigam jogar. E tem muito essa concepção que a acessibilidade é só para pessoa com deficiência. É assim, eu sou uma idosa dos jogos. E a acessibilidade para mim é muito fundamental. Se eu puder deixar a fonte gigantesca, eu vou deixar. Se eu puder deixar o contraste maior ainda, eu vou deixar. Se eu puder personalizar o controle, eu vou personalizar. Porque eu tenho muita dificuldade motora e de visão, então no que eu puder utilizar acessibilidade, eu vou utilizar. E eu não sou uma pessoa com deficiência. Então tem que tirar um pouco desse estereótipo que é só para pessoa com deficiência. Eu ia Acho legal perguntar. só para fechar Pode esse falar. pensamento, porque eu achei muito legal essa sua resposta, porque eu acho que acaba chegando é que muitas vezes falta informação. Eu acho que, inclusive, esse argumento de que, eu vou fazer jogo para a maioria e não para uma minoria, é um argumento até ruim, até pensando só em termos mercadológicos, porque tem muita gente hoje que ganha dinheiro atuando em nichos, então você pode ganhar dinheiro atuando em nichos também, isso, eu não acho que isso é um argumento para você deixar de pensar em minorias, e pensando assim numa pessoa que só está visando o retorno Lucro. financeiro, né? Uhum. Mas eu acho que essa questão de que está assim no imaginário popular, que fazer um jogo acessível ele é caro. Então é muito legal as pessoas saberem que existem diretrizes, existem manuais, conteúdos que você pode acessar e assim que você adapte a acessibilidade dentro do escopo do seu projeto, né? Então assim, se você está fazendo um jogo pequeno, você não precisa, como você disse, pensar no que The Last of Us fez. Você pode ver o que está dentro da minha limitação, né? Só que eu acho que pouca gente sabe como chegar a isso, como é que eu vou encontrar esse tipo de conteúdo.
Então, eu acho que é importante esse canal de divulgação, esse trabalho que você faz, né? Mas a quanto mais gente, mais devs chegar, eu acho mais positivo. Porque eu acho que vai muito mais do que está realmente no status quo aí de é caro, não dá, eu não tenho tempo, e menos até de má vontade, né? Então, eu acho que essa informação tem que ser espalhada. Sim, com certeza. E você até falou dessa questão de custos, né? Eu não sei se vocês já participaram da World Game Jam, né? Mas um dos desafios que são propostos é em relação à acessibilidade, né? Então eu fico pensando, cara, se tem pessoas que conseguem fazer um jogo relativamente acessível em 48 horas, Sim. é uma coisa a se pensar, né? Sim, com certeza. Eu ia até perguntar pra você quais eram os exemplos dessas acessibilidades fáceis de executar, mas você já respondeu, então tá ótimo. Ah, Inclusive, eu posso dar mais. não Quer ver, precisa. ó? Não, isso de remapeamento de controles é uma das coisas que eu acho mais importante e que tem muitos jogos que pecam nisso, de você poder remapear todos os controles, né? Principalmente para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade motora, ou até mesmo a Ludmilla, que prefere mudar o botão que está no Shift no Tab por motivos de. Eu sou assim. Ok, ok. No, não, é pra fazer Dead by Daylight pra você correr shift, né? Você Aham, shift e eu não consigo, eu tenho que colocar no tab. Eu ok. coloco no tab. Não há É, julgamentos é, aqui. Tudo bem. é Não. uma coisa da minha cabeça. Mas eu acho que isso é uma coisa que é simples, relativamente simples e que é muito importante, principalmente para deficiências motoras, né? E assim, uma coisa utópica que alguns jogos fazem é você criar uma compatibilidade com controles acessíveis, né? Por exemplo, a própria Xbox, ela tem um controle de acessibilidade deles, eu não sei se você já viu. Eu até tava dando uma olhada, ele tá R$ 999 aí na Amazon, Pô, né? Um pouquinho. acessível, hein? Acessível. Esse que é o problema. Aí é um jogo que é acessível, mas não é inclusivo, né? Porque ele se preocupa, ele oferece um controle para as pessoas utilizarem, mas não coloca um preço que seja, né, acessível para as pessoas. Tem como que é o nome? Quad Stick, que ele é para pessoas tetraplégicas, que é para jogar com sopro. Eu achei muito legal, Caraca, olha assim. só. Que maneiro. Eu não sei se já começaram a vender, ou se ele ainda tava num crowdfunding a última vez que eu tinha visto, mas é bem legal e meu sonho é que um dia os jogos consigam, né? Foi o que eu falei, falta de uma iniciativa até da Steam de oferecer já essa compatibilidade com esses controles de acessibilidade, né? Hum. E aí, galera, pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, seja no YouTube, na Twitch ou no Spotify, todos esses links que a Ludmilla estão falando vão ser colocados na descrição do vídeo, ok? E as redes sociais dela também, para que vocês possam continuar acompanhando o trabalho dela depois que terminar esse bate-papo aqui. Agora, uma pergunta que me veio à cabeça enquanto você estava falando, assim, na verdade, várias vieram, mas eu vou ter que concentrar nessa aqui porque o tempo não é muito grande. Qual é a diferença entre jogo inclusivo e acessível? Você chegou a comentar rapidinho, mas eu queria saber mais. Então, um jogo que ele é acessível, vamos pensar aqui num jogo que eu considero que é acessível. Ah, nossa senhora, eu só vou conseguir lembrar de exemplos de jogos que são acessíveis e inclusivos. Mas um jogo que ele é acessível, ele vai, de certa forma, abraçar diversos tipos de habilidades. Ele vai ter remapeamento de controle, vai ter legenda, vai evitar dicas visuais, dicas auditivas sem ter a dica visual. Ele vai poder ter essa questão de personalizar o volume. Volumes separados é uma questão de acessibilidade também, né? De volume ambiente, volume de voz dos personagens. Mas ele não é inclusivo. E o que é um jogo que não é inclusivo? Primeiro, tem essa questão de preço, né? Geralmente, jogos que se preocupam com acessibilidade, o preço é assim, ó. Vai lá pra cima. O The Last of Us é um caso desses, né? Ele é um jogo com 60 configurações de acessibilidade, várias pré-definições de acessibilidade, dependendo da deficiência da pessoa, né? Então, se você é uma pessoa cega, tem a pré-definição para pessoas cegas. Se você é uma pessoa surda, tem a pré-definição. É um jogo que, assim, acho que atualmente é o jogo com maior acessibilidade que eu conheço. Mas você vai ver o preço. Caríssimo, né? Não é tão acessível assim. Um jogo que ele é inclusivo, ele é um jogo que
No The Last of Us eles acabam fazendo isso, né? Eles convidaram pessoas com deficiência para avaliar o jogo, né? Para fornecer uma consultoria. Até o Blind Gamer, né? Que é um streamer bem famoso, ele fez parte dessa equipe. Então ele jogou, comentou, discutiu. E a Naughty Dog implementou o que ele pediu, né? Isso foi bem legal. Então, ter pessoas com deficiência na equipe colabora para um jogo ser acessível. Acessível não, inclusivo. Você ter personagens diversos no seu jogo também conta, né? Poxa vida, eu acho que o maior exemplo disso é Overwatch. Pô, Overwatch a gente tem personagens que tem. A gente tem a Symmetra, que é uma mulher autista. Pô, a gente tem o Junkrat, que ele não tem uma perna. A gente tem personagens com diversos corpos, por exemplo, a Mei, que é uma mulher maior, né? Gorda. A gente tem a Tracer, que ela é lésbica ou bissexual, não vou lembrar agora. A gente tem personagens idosas, como a Ana, né? Eu acho muito legal que a Ana é a vovozinha porreta lá com a arma dessa lapa aqui Exato. e ela mete um terror no jogo. Então eu acho muito legal isso. Então você ter personagens diversos, né? E também a gente cultuar uma comunidade que seja menos tóxica também envolve a questão de inclusão, né? Por exemplo, a gente pode pegar a comunidade do League of Legends, que é conhecida pela sua toxicidade, né? Então, por mais que o League of Legends tenha ali uns personagens com certa diversidade, a gente tem uma comunidade que, em outra mão, né, é extremamente tóxica, preconceituosa. Eu tive que parar de jogar o Summoner's Rift justamente por causa disso, né? Eu não consigo. Eu entro numa partida e começam a me xingar por causa do... Eu tive que trocar meu nick. O meu nick... Antigamente era Lady Thunderstorm, né? Um nick bem, como a galera fala hoje, cringe, né? E hoje em dia, meu nick é Larsus. Então, ninguém sabe o que é Larsus. O que é Larsus? Não sei. Uhum. A gente tem que ficar criando várias microagressões em nós mesmos para evitar de sofrer hate, né, no jogo. Então, o fato da comunidade ser tóxica também é um ponto que se discute do jogo não ser tão inclusivo assim. Em termos de comunidade, a gente tem comunidade que é inclusiva, a gente tem o do Final Fantasy, né? É uma comunidade que te abraça, que te respeita. Principalmente pessoas LGBTQIA+, são muito bem-vindas lá. Então, é isso. É difícil. São vários pontos que a gente tem que levar em consideração para o jogo ser realmente inclusivo. Não é só você fazer remapeamento de controle que vai ser inclusivo. Vai ser acessível, não inclusivo. É difícil. É bem mais difícil do que acessível. Sim. Coisa que você falou que também ficou na minha cabeça, assim, é a questão de custo, né? Porque você falou que esses jogos que eles são mais acessíveis, eles são muito caros, né? E normalmente a justificativa que a gente tem dos estúdios entra muito nisso de que aumenta muito o escopo, né? Então, para fazer um jogo com todas essas opções, a gente tem que investir mais tempo, a gente gasta mais dinheiro para mais pessoas testarem, demora para lançar, então por isso que é mais caro, né? E aí eu queria saber o quanto que você acha que essa argumentação ela é válida. A gente sabe que pensando em termos mercadológicos se você aumenta o escopo, você aumenta o preço, mas como que a gente pode fazer para diminuir esse custo e tornar o jogo mais inclusivo? Como é que você acha que a indústria pode caminhar para isso? Olha, é uma discussão que para mim é totalmente válida. Eu acho que a maior parte dos jogos que eu vejo certa acessibilidade, eles aumentam sim o preço. Até a própria Game Accessibility Guidelines, ela recomenda que no final do processo de construção do jogo você avalie, né, se realmente os recursos de acessibilidade proporcionou que o jogo chegasse a mais pessoas, né? Ele fazer esse estudo financeiro. Mas eu acho que o ideal seria, como eu falei, a própria Unity, de forma natural, ter esse tipo de coisa. A gente facilitar a adesão por meio, né, de... Como que a gente fala aí disso? Quando é próprio do software? Esqueci a palavra. Mas o ideal seria que a própria Unity ela tivesse isso dentro da própria engine, né? Mas não é o que acontece. O que eu acho que cabe é a gente fazer coisas que não vão fugir do nosso escopo, que são mais fáceis de implementar e que outras pessoas já implementaram e às vezes já deixaram até disponíveis, o que podem te ajudar a implementar. Eu acho que nesse sentido fica um pouco mais fácil, né? Menos custoso para o desenvolvedor.
Mas é uma coisa que tem que crescer aos poucos, né? Não tem como eu já querer colocar meus dois pés na mesa e xingando jogos que ele não é acessível. Eu entendo, e eu jogo jogos que às vezes não são tão acessíveis assim. Eu sou muito fã de Stardew Valley. Eu amo Stardew Valley, mas eu vou olhar aquela interface, me dá uma agonia. Voltou o Grand Chase agora? Nossa Aí você senhora. joga um Grand Chase. Eu joguei Grand Chase uns 6 anos da minha vida. E é assim, eu tinha uma memória muito boa do Grand Chase, assim, era um jogo que eu amava na minha adolescência. Eu fui jogar, meus olhos queimaram, cara, porque é uma interface que não tem o mínimo de acessibilidade. Eu não sei qual que é o problema do Grand Chase, que a interface é meio turva. É Assim, horrível. parece que não tem uma resolução boa. Nossa, dá muita agonia. Eu posso xingar, mas isso não vai mudar. É por meio da gente estar aqui falando, a gente mostrando a importância e que não é uma questão de ai, tadinho deles, vamos fazer isso porque tadinhos, eles são excluídos. É a gente ver a importância disso, né? E como que a gente oferecer um jogo acessível muda a vida das pessoas, né? Pô, acho que até o próprio Árida, né? Que é um jogo que ele tem toda essa vivência do sertão nordestino, do sertão baiano, né? Muita gente falou para os desenvolvedores que o jogo revolucionou a vida deles, porque eles se viram ali no jogo, né? Então, a partir do momento que a gente consegue trazer essa experiência para essas pessoas, a gente não só muda a vida delas, como muda a nossa, né? Como indie acaba sendo um pouco esse o propósito, né? Imagino que ao fazer um jogo como Árida, a Oca, ele queria se conectar com essas pessoas e saber que eles conseguiram, de fato, um sucesso, é, que foi um papo aí que o Padu conversou comigo na última semana. Então, maneiro saber disso. Agora, você acha que... Como é que eu posso dizer? Assim, pensando em coisas acessíveis, né? A gente falou bastante sobre coisas como mapeamento de teclas, sei lá, daltonismo, acho que poderia ser uma simples também. Ah, Mas daltonismo é quais legal. são aquelas. Porque você falou do The Last of Us algumas vezes. Eu acho que é um jogo muito incrível, com várias polêmicas de todos os lados. Mas eu sou muito fã, acho que ele merece todo o sucesso que ele tem. Mas qual foi aquela acessibilidade que você viu no Last of Us que você não imaginava que era possível ver num jogo, sabe? Porque ele tem muitas, né? Você falou que mais de 60 configurações. Olha, eu acho que em relação à acessibilidade para cego sempre me choca, assim. Eu acho que eles fizeram um trabalho muito bom para acessibilidade com cego, sabe? E assim, a comunidade cega para mim é uma das mais difíceis de você conseguir desenvolver coisas para eles, porque os jogos, eles por si só, ele tem uma característica muito visual. Então, poxa vida, como que eu posso mitigar isso? E eu acho que o The Last of Us, ele fez um bom trabalho nesse sentido, né? Essa questão de dicas sonoras, então a pessoa vai andando e o jogo mesmo ele faz dicas sonoras. Então, principalmente o público surdo é muito importante ter essa questão. Surdo não, cego. Ai, gente, perdão. É muito importante ter essa questão sonora bem definida, né? Os sons bem explicadinhos para eles, né? Eles oferecem um bom tutorial, boa ajuda. Pô, um bom tutorial, inclusive, é uma questão de acessibilidade. Você tem um bom tutorial. Você falou de daltonismo. Pô, o Overwatch tem filtro de daltonismo que eu acho incrível, né? Poxa vida, eu acho os filtros dele um dos melhores do mercado. Eu já não acho a mesma coisa do Dead by Daylight. Eu acho bem ruim o filtro de daltonismo dele. Dead by Daylight é um jogo que eu não considero acessível, mas eu gosto. Tá aí, todo mundo tem o seu. Tem o seu. Eu também, eu odeio a comunidade de LoL, mas eu cresci com ela, infelizmente, e aí eu gosto do jogo. Eu comecei a jogar o LoL de celular, o Wild Rift. Eu Uhum. achei um pouco melhor, porque não tem tanto chat, né? Eu sei que dá pra. Eu não sabia que dava pra ter conversa de voz no aplicativo, mas eu sou aquela pessoa que eu não vou falar, porque eu não gosto, eu me sinto muito invadida minha privacidade, assim. Eu acho legal quem fala, mas eu fico quieta no jogo inteiro. Sim, Mas sim. eu achei um pouco menos tóxica. E, por exemplo, aquele que é o tabuleirinho, como que é o nome? Do League of Legends? Da Valorant. Ah, o Não é o TFT. Valorant, é o.
Esse TFT, Teamfight Tactics, esse eu acho muito legal e eu acho que a comunidade é menos tóxica, né? Uhum. Aqui eu vejo que é o próprio showroom na Terra mesmo, é o É, do Summoner's LoL, Rift. exatamente, Esse, Summoner Rift, total. o clássico, né? Ele é mais. O próprio Dota também é um jogo que eu acho bem tóxico Mas também. As essa poucas. discussão eu acho até interessante, porque, por exemplo, para mim, como desenvolvedor e como consumidor também, uma das maiores questões do sucesso do LoL, do Summoner Rift, foi o fato dele ser muito acessível, sabe? Então, tipo, se antes do LoL todos os jogos precisavam de um computador muito bom ou de habilidades motoras muito, muito boas, o LoL ele facilitou esse acesso, né? Ele rodava numa torradeira, como a galera gostava de brincar, e as mecânicas dele eram muito mais simples. E aí, essa acessibilidade, né? Não sei se pode chamar de acessibilidade assim, mas acho que tá dentro dos termos. Mas o fato de todo mundo poder jogar LoL trouxe muita gente pra ele, e esse tanto de gente conseguiu ter, tipo, voz pra criar essa comunidade tóxica, né? Então, interessante, né? Eu acho curioso, no mínimo, essa relação também de como é que várias coisas acabam, enfim, criando consequências doidas. Filosofia aqui. Divaguei. Eu acho que, assim, eu tô com dois homens aqui no chat, né? Mas eu acho que geralmente quando um determinado jogo ele tem essa comunidade, principalmente masculina, muito forte, a tendência é que o jogo tenha um pouco mais de toxicidade. A gente vê. O Overwatch é um jogo que eu acho muito acessível, mas a comunidade também é tóxica. O Dota é um jogo que também a comunidade é muito tóxica. Você vê um argentino te xingando gratuitamente, não entendo porquê. O LoL é muito tóxico. Então, e aí a gente, por exemplo, vê o Teamfight Tactics. Não é tanto. Por que acontece isso, né? Então eu acho que vai muito de quem joga, da comunidade em si, né? Uhum. Por que isso acontece? Não que eu não tenha sido xingada no TFT, já me xingaram, mas era uma criança, então eu não levei muito a sério. Não, aí foi que eu levei pro coração. Sim, sim. Mas eu Eu acho que acho é que é uma isso análise, mesmo. uma análise justa, assim, de fato. Eu queria saber, né? Porque eu também ouço bastante a galera falando que a comunidade do Final Fantasy é bem inclusiva, né? Bem, tipo, chega aí, vamos jogar, seja feliz. Mas será que existe uma relação? Tá aí, fica pra alguém estudar um dia, né? A relação entre o público e a toxicidade dos jogos, né? E isso que você falou, eu acho muito E, interessante também de parar para pensar que você tornar o jogo mais acessível, inclusive, você também está atraindo mais comunidade para ele, né? Então, é porque eu volto a bater nessa parte mercadológica, porque eu acho que é importante como a gente quebrar esses paradigmas e esses até estereótipos que existem quando você está. Porque a gente está falando de uma profissionalização do mercado de games, né? Hoje a gente está tentando profissionalizar o mercado brasileiro de jogos, né? E tem alguns estereótipos e paradigmas, né, que ainda existem, eu acho legal quebrar. E quanto mais acessível você torna, você está trazendo mais gente, né, eu acho isso interessante. O eu, desenvolvedor, ele vai eu- sempre pensar na questão do custo que ele tem para implementar uma feature, né, como essa, de acessibilidade, versus quantas pessoas vão comprar o jogo a mais se ele implementar essa feature. E aí por isso que eu achei incrível ter um documento que fala sobre diferentes níveis de acessibilidade, né, diferentes níveis de dificuldade de acessibilidade, porque isso já quebra um dos receios, né? Tipo, quanto trabalho eu tenho que ter para implementar tal coisa, e etc. Então, acaba caindo numa discussão interessante também, né? Tipo, de custo, preço e o lucro. O lucro não, né? Mas quanto você ganha se você implementar essa parada. Inclusive, vocês vão disponibilizar o vídeo depois, mas eu tenho um modelo de uma tabela que eu fiz de avaliação que pode até ser útil, né? É que assim, na interação humano-computador, a gente tem um pesquisador chamado Donald Norman, que ele fala que o ideal é que uma avaliação seja feita ali entre 3 a 5 pessoas. Então, né, eu geralmente faço avaliação sozinha, porque encontrar mais 3 pessoas para me ajudar, mais 2 pessoas para me ajudar é um pouco difícil. Mas se a galera dev quiser utilizar a minha tabela que eu geralmente uso, eu fiz ela adaptada da Gag, porque a própria Gag ela tem a checklist dele, só que não tem grau de severidade de erro, né? Então na minha eu coloco, esse erro ele é mais cosmético, esse problema é mais cosmético, é um problema mais grave, né?
Então a minha é uma tabela um pouco adaptada nessa visão da interação humano-computador. Então, se quiser, depois eu mando. Eu tô Com devendo não certeza. sei quantos anos de fazer um vídeo explicando essa tabela, mas é enrolada a minha vida, né? É, Quem sabe um dia eu não faço esse vídeo. tem que botar a culpa no doutorado. O doutorado não te deixa estudar sobre Ai, as coisas que você quer fazer do doutorado, entendeu? Essa é a desculpa nossa, máxima. Essa é a desculpa do olha, mestrado e do doutorando, gente. Exato. E do graduando também, ah, isso é mas quem faz sabe como que é a situação. E assim, na pós-graduação, a gente não só tem que fazer pesquisa, tem que fazer disciplina também. Então é como se a gente tivesse na graduação, só que 300 vezes mais difícil, porque a gente ainda tem que fazer pesquisa e o orientador fica na nossa cola. É complicado. Eu falei isso, Mas mas com lugar de fala. Eu sou mestrando também, eu dou essa desculpa é. também, então Não, sei como também é. eu entendi. É assim mesmo, é difícil mesmo. E se parar para pensar, fazer o que eu faço de divulgação científica é até um pouco polêmico para algumas pessoas da academia, né? Muita gente acha que, de certa forma, a gente banaliza o conhecimento acadêmico, né? Mas a gente tenta não Que ouvir pelo tantas contrário, pessoas. né? Eu acho que é fundamental a divulgação científica. A gente precisa, eu acho que a gente tem que sair dessa bolha, né? Esse conhecimento ele precisa ser difundido. com certeza. É complicado porque o que eu sinto muitas vezes na academia, no mundo acadêmico, é que sempre o conhecimento e a voz ela é detida por poucos. Então, o cara que vai fazer a palestra lá no congresso é aquele cara que tá há anos ali, o cara domina aquilo lá, ele respira aquilo, mas não dá voz para aqueles que estão começando, aqueles que têm o que contribuir. É sempre isso, é o de cima mandando no de baixo. Tem uma estrutura hierárquica. Até mesmo entre alunos de mestrado e doutorado, às vezes eu vejo que tem uns alunos de doutorado que se acham melhor do que os de mestrado, e os de mestrado que acham que é melhor que os de graduação. Então tem uma estrutura um pouco Hierárquica. hierárquica e tóxica, se a gente parar para pensar, né? Porque isso só faz mal e afasta as pessoas de querer aprender alguma coisa nova. Sim. Se a gente for pensar sobre acessibilidade, no final das contas, né? Ela não está presente, ela tá presente em muitos poucos lugares, né? A realidade é essa. Não, jogos acaba sendo só um reflexo de todos os lugares que não são acessíveis para quem tem qualquer tipo de dificuldade ou limitação, não sei qual a palavra certa aqui. Mas, sei lá, academia. Academia é muito pouco acessível, né? Tipo, como é que eu vou ler um artigo se, sei lá, se eu sou cego, tá ligado? Tipo, não vai ler, a verdade é essa. Não tem braille, né? Não tem como eu ter acesso a essa pesquisa. Além Falando de disso, nem todos. acessibilidade, Não, eu ia falar que nem todos os artigos são de acesso aberto e às vezes tem que pagar US$ 50 para ler um artigo, então já não é mais acessível Não é mesmo. mesmo, é exato. sim. E falar de acessibilidade e falar de democratização do conhecimento também, né? Eu acho que é fundamental. A gente não tem como falar de acessibilidade se a gente não está querendo democratizar o conhecimento, né? E para democratizar o conhecimento, a gente precisa divulgar essa produção científica e de uma maneira que todo mundo possa compreender, né? Então, até o momento, vou dar um parabéns por esse trabalho, porque eu acho fundamental e incrível, assim. Sim, com certeza. É isso, hein? Acompanhe o Instagram da Ludmilla, porque além de dar mais risadas, vocês vão adquirir conhecimento. Vai ser incrível. Essa foi a forma que eu encontrei de minar um pouco aquele, isso aí é muito chato, eu não quero aprender, né? Eu cheguei a dar aula e eu percebo que quando a gente tenta levar para o lado mais cômico, mais divertido, os alunos, eles aceitam melhor aquele conhecimento, porque a gente sabe que tá todo mundo cansado, e aí eu vou, essa guria vai falar de acessibilidade em jogo, aí eu faço uma piada, eu faço uma dancinha lá, faço alguma palhaçada que eu vejo que as pessoas elas têm a tendência de querer aprender mais, né? É claro, posts que eu tenho que falar uma coisa séria, eu vou falar uma coisa séria. Mas eu tento trazer esse balanceamento no perfil, não ser só séria. Porque também tem muito um estereótipo que o pesquisador é chatão, é aquele cara sem graça, que não tem vida social, só estuda, só trabalha. Eu tento quebrar isso também, mostrar que, olha, a gente também é gente, a gente bebe cerveja, a gente se diverte, a gente faz besteira, a gente ri por qualquer coisa. Também quebrar um pouco dessa visão estereotipada, né? Agora, pra gente começar então a encaminhar para os finalmente, não sei se vocês têm mais algumas perguntas aí, mas eu gosto muito de experimentar alguns desafios
no final. E esse desafio final, eu vou até começar para ajudar vocês, tá? Mas é falar um jogo que implementou uma dinâmica de acessibilidade que vocês acharam interessante, sabe? Não pode ser Last of Us, ok? Já vamos tirar aqui da lista. Qualquer outro jogo aí. O meu, pra começar, enquanto vocês pensam, é o Grounded. Já roubei esse aí porque esse ficou famoso quando lançou, inclusive eu joguei pra ver. Ele tem uma questão de acessibilidade muito maneira pra quem tem aracnofobia. É, Ele basicamente transforma as áreas. Porque, como é que é a ideia do Grounded, né? Você é uma criança que encolheu, tipo, querida encolher as crianças, e você tá no seu jardim, e aí você tem formiga, borboleta, aranha, barata, né? Vários super animais que seriam pequenininhos, só que gigantões. E tiveram vários problemas com quem tem aracnofobia, porque as pessoas só não jogavam o jogo. E aí, pra reduzir essa problemática, né? Antes de lançar o jogo, inclusive, porque ele nem foi lançado ainda, eles lançaram essa feature de aracnofobia, onde a aranha, que é gigantona e bizarra, se transforma numa bolinha com os olhos só da aranha. E aí ficou muito mais tranquilo pra quem tem esse problema. Então tá aí, esse é meu jogo. Acho que eles fizeram um ótimo trabalho pra, enfim, tornar acessível um jogo que de fato é interessante pra qualquer um ou qualquer uma que queira jogar. Enquanto isso, galera, eu quero convidar vocês a estar sempre participando, né? Nossa ideia é retornar semanalmente com os Dev Talks agora. Julho foi um mês aí de férias, né? Todo mundo merece suas férias. Mas a partir de agora a gente vai ter talk toda semana. E na semana que vem, já está confirmado, vai ser o André Luiz. Ele é advogado, trabalha na área já com propriedade intelectual para jogos. A gente vai trazer ele aí para falar sobre como é que é essa questão de direito autoral, propriedade intelectual, contratos com publisher, né? Todas as questões jurídicas, falar um juridiquês bem, bem simples aqui para qualquer um ou qualquer uma que tenha suas dúvidas sobre esse mundo, ok? Espero ver vocês na semana que vem também. E aí, Ludmila? Ó, Qual é o seu? achei massa, vou assistir essa live aí. Bravo. Cara, o jogo que eu vou recomendar é um jogo aí que saiu do forno, acho que em junho. É o jogo Alchemist Adventure, é de uma produtora aqui do Brasil. Ele é um jogo que ele vai contar a história de uma alquimista que ela acorda assim no meio do nada, sem nenhuma memória, e aí ela tem que ir desvendando o mundo para descobrir o que aconteceu, porque só tem ela de ser humano ali viva e o que tá rolando, uns bichos loucos te atacando. E eu achei muito legal porque o jogo inteiro ele tem uma premissa de ser alquimia, então você tem que juntar os elementos químicos e fazer as poções pra jogar nos bichos. Parece ser É maneiro. muito legal. Ele é um jogo que eu acho que ele tem esse viés bem educativo, principalmente em questões químicas, né? Mas ele me surpreendeu e muito em termos de acessibilidade. Eu não esperava que um jogo brasileiro, indie, fosse tão acessível igual o Alchemist Adventure. Pô, ele tem nível de dificuldade. Eu acho que é complicado implementar nível de dificuldade e Alchemist Adventure tem. Ele, de forma alguma, utiliza termos pejorativos para se referir a níveis mais fáceis de dificuldade, né? Eu gostei bastante disso. Pô, ele tem um remapeamento de controles incrível. Tipo, você pode reconfigurar tudo que você quiser. Ele tem, acho que mais de 7 idiomas. Você pode mudar o contraste, a cor da letra, da legenda. E assim, você tem como personalizar o som, aumentar, diminuir. Os sons são todos separados. Eu até fiz uma live tempos atrás falando de Alchemist Adventure. Eu achei um jogo que me surpreendeu de uma forma muito positiva. Mas é um jogo difícil. Eu tava no segundo grau de dificuldade. Assim, é difícil, porque precisa usar bastante estratégia, bastante lógica para fazer as poções químicas. Mas é um jogo que não é caro, assim, considerando que é um jogo super grande, acessível e super divertido, né? Eu acho que eu paguei uns R$ 30 na Steam. É justo. É um preço bom para um jogo. Eu não sou daquelas que reclama de preço de jogo, ainda mais indie. E eu gostei quando é R$ 200 bastante. eu reclamo. Assim, só quando é R$ 200. Eu acho que é um jogo que tá num preço Sim. bacana. O pessoal se preocupou com a acessibilidade. Você pode até trocar, se eu não me engano, pode até trocar a fonte do jogo. E assim, o tutorial do jogo é muito completo. Assim, meu único viés é que o jogo tem muito texto. E assim, muito texto, em certos pontos, não é tão acessível assim. Se tiver alguém aí do Alchemist Adventure, Me desculpa. saiba isso.
Mas o jogo é muito bom. Assim, ele para mim, ele com certeza é um dos destaques em termos de acessibilidade de jogos brasileiros. Maneiríssimo. E brasileiro ainda, então acho que já É. conquistou esse pitch. Tá vendido o jogo, eu com certeza vou pegar. Próxima vez que a gente se encontrar, Lud, eu vou falar sobre esse jogo com você. Ah, por favor, fale, porque eu gostei bastante do jogo e eu acho que ele não tem o reconhecimento que ele merece. Ele precisava de mais pessoas jogando. Justíssimo. E aí, por isso que eu ia deixar a Ludmilla pro final, porque vencer essa indicação aí vai ser um desafio difícil. Mas não precisa vencer, não. Só indica mais um aí pra eu botar na minha wishlist e ver se é um bom amigo, né, Padu? Compra pra mim no meu aniversário. Tô até aqui pensando se algum jogo que eu tenha jogado e que eu tenha identificado, né? Por isso que eu fiquei aqui pensando. E de fato, algum jogo assim desses que eu costumo jogar, é até triste ver que a maior parte Não deles eu tem. não identifico essa questão. Então eu percebo que, nossa, realmente a gente está muito atrás do que deveria. Mas quando pesquisando sobre a pauta, um jogo que eu achei muito interessante, porque ele foi até produzido pela Rare, então assim, legal, é um estúdio grande, que é o Sea of Thieves. Não sei se vocês conhecem, Sou mas é um fã. jogo para. E ele foi, quando eu fui pesquisar sobre o jogo, eu via falando que ele foi pensado para ser acessível para deficiente visual, para deficiente motor, para deficiente também auditivo. Então eu achei bem interessante, assim. Eu confesso que tá na minha wishlist, eu fui pesquisando para a pauta, eu fiquei com vontade de conferir. Então, assim, se vocês não gostarem, pode dar um desconto aí. Mas eu achei muito legal. Inclusive, se vocês gostarem de Sea of Thieves, a gente tem um vídeo falando sobre o design dele aqui. Então, rolem aí no YouTube e vejam eu e o Lucas Pereira, game designer na Fanati, dando a nossa análise sobre o design dele. Bom, Nossa, bonito mesmo. Tô vendo aqui umas muito imagens. Eu bonito. não conhecia. Eu não conhecia, mas agora eu vou ter que comprar. Compre e me chama, porque esse aí, o maneiro dele é jogar em cooperativo, inclusive. Mas, Aqui gente, para competir, né? quê? Não, eu tive que apelar um pouquinho aqui Não, para competir, né? Porque tá justo, tá justo. Cada um foi num nicho aí, é isso que importa. Gente, 3 indicações. Eu agradeço muito a presença de vocês nessa nossa hora sobre acessibilidade. Espero vê-los e vê-las na próxima semana e acompanhando, obviamente, a Ludmilla no Instagram. E a partir de agora, quem sabe na Twitch, né? Então, vejo vocês na semana que vem. Muito obrigado, Ludmilla, por ter aceitado nosso convite. Ah, eu que agradeço pelo convite. Que isso, foi uma conversa super legal e vocês também me ensinaram bastante coisa hoje. Aí sim. Então, gente, tchau, tchau.